Olá, quero meditar convosco hoje acerca apenas de um versículo que se encontra na carta do apóstolo Paulo dirigida aos crentes colossenses. E encontra-se no capítulo 1, versículo 13, e diz assim: que Deus o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está a incluir-se nesta frase, ao dizer que nos transportou, que nos tirou, ele estava a incluir-se. Ele, como pregador do Evangelho, conquistado pelo amor do Senhor Jesus e rendido a esse amor, ele confessa, ele atesta, ele afirma que aqueles que creem em Cristo, na sua obra, são transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Outras passagens refere o reino da luz, em contraste com o reino das trevas. Podemos tirar aqui algumas conclusões. A primeira delas é que existem dois reinos espirituais. Neste mundo existem muitos reinos, muitos governos, muitos impérios, mas no mundo espiritual existem apenas dois reinos. Um é o reino das trevas, que já se vê que Satanás é o seu imperador, é o seu general. E existe o reino da luz, que é o reino do Filho amado de Deus, o Pai, que é o Senhor Jesus. E toda a humanidade é súbdita de um destes reinos. Nós não podemos ser súbditos dos dois reinos ao mesmo tempo. Ou servimos num reino, ou servimos no outro. Assim é também neste mundo. Ou pertencemos a um reino, a um império, a uma nação, ou pertencemos a outra. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. E, portanto, toda a humanidade está num destes reinos. Mas agora deixe-me dar-lhe, se calhar, uma novidade para alguns de vocês. É que a Bíblia diz que todos nascemos no reino das trevas. É verdade. Quer isto dizer que nós herdamos de Adão este reino. Estou a falar de um reino espiritual. Repare neste pormenor. Adão e Eva viveram no paraíso e por algum tempo, que a Bíblia não nos diz quanto, foram felizes e desfrutaram das maravilhas que o Senhor colocou à sua disposição. Todos os dias, ao cair do dia, se encontravam com Deus, certamente lhes contavam as peripécias do seu dia, as coisas bonitas que encontraram, coisas novas que descobriram na grandiosa criação e maravilhosa de Deus. Mas houve um dia em que eles pecaram, desobedeceram, comendo do fruto proibido. A importância aqui não está em saber qual é o fruto, ou qual é a árvore. Não é isso. A importância aqui está em que eles desobedeceram a uma ordem de Deus, e isso mostrou o seu orgulho e o seu desejo de independência de Deus. Portanto, esse foi o pecado que levou à morte espiritual e que levou Adão e Eva a ficarem incluídos no reino das trevas. Ou seja, passaram do reino da luz, que era o jardim do Éden, e passaram para o reino das trevas. Passaram por escolha própria, porque eles decidiram desobedecer a Deus e eles passaram do reino da luz para o reino das trevas. A partir daí, diz que Adão e Eva geraram filhos à sua imagem. Significa que nós herdamos o seu caráter, o seu ADN. E esse espírito caído de Adão foi passado a nós. Nós nascemos com um espírito caído, um espírito em trevas,
um espírito que está de relações cortadas com Deus. E por isso não bastava remendar a nossa natureza ou remendar o nosso espírito como quem remenda um vaso de barro que se partiu e que nós até podemos colar os cacos e juntá-los e aí fica até a forma do vaso, mas notam-se as cicatrizes, notam-se onde está a ruptura do vaso. E Deus não optou por essa solução. Deus quis uma solução radical. Precisamos de fazer ou de criar uma nova natureza. E por isso enviou o seu Filho a este mundo que se fez carne, como um de nós, na condição em que estava Adão e Eva no início, mas ele conseguiu viver toda a sua vida sem nunca ter pecado. E por isso ele tinha uma natureza impecável. Seu espírito estava em comunhão completa com Deus. E ele queria... A solução passava por nós sermos incluídos nessa nova natureza, sermos incluídos no seu estado espiritual, sermos abrangidos pela sua natureza espiritual, que é luz, que é amor, que é bondade, que é mansidão. Então ele veio trazer ao homem o reino da luz. E quem tem Jesus passa do reino das trevas para o reino da luz. Nós não passamos de um reino para o outro por vontade própria. Nós somos levados por Jesus do reino das trevas para o reino da luz quando nós queremos. E isto é importante, nós entendemos isto, porque nós não passamos do reino das trevas para o reino da luz pelas boas obras que possamos fazer. Não, mas é pelos méritos do Senhor Jesus. Por isso ele veio a este mundo. E o homem que era impecável, estou a falar do Senhor Jesus, ele se tornou pecado por nós. Ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Agora só nos compete a nós crer nisso. Porque isto não se compreende com lógica humana, nem é explicado pela ciência. A única explicação é aceitar por fé. Por isso é que nós dizemos, a Bíblia diz que a fé é que nos salva. A fé nesta obra maravilhosa do Senhor Jesus e única. Então ele assumiu nele, na sua carne, o nosso pecado. E o que é que ele fez? Sacrificou-se em nosso favor. O nosso pecado foi punido nele. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus saiu das trevas para a luz. Ele conquistou por ele próprio o direito de triunfar sobre as trevas e de implementar o seu reino da luz. Só que, enquanto ele não implementa neste mundo materialmente esse reino da luz, ele quer implementá-lo no seu e no meu coração. Então, simplesmente, basta reconhecer que está nessa condição de pecador, de separado, alienado da palavra de Deus, e do seu conhecimento e da sua luz, e que, portanto, ainda que com os seus olhos físicos você possa dizer: não, eu vejo, eu não estou cego, eu vejo. Pois é, mas precisa de ver, de enxergar com os seus olhos da fé, com os seus olhos espirituais. Precisa de ver além do mundo físico e olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso o meu desejo é que você possa escolher hoje passar do mundo das trevas para o mundo da luz ou o reino da luz. Tão somente creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e confesse-o com a sua boca como o único Senhor. Sujeite-se a Ele, às suas regras, às suas leis, à sua palavra. Conheça-o, aproxime-se da sua palavra. Certamente ele se revelará a si. E você começará a entender as coisas espirituais, as coisas do reino da luz. E quero dizer que essas coisas são coisas de valor eterno. Portanto, a palavra nos aconselha: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado.
Que o Senhor te abençoe.